Meu nome é Fernanda e seja mais uma vez bem-vinda ao canal. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica. E a dinâmica de hoje, ela serve tanto para o meio eclesiástico, né, na igreja, nos pequenos grupos, quanto no trabalho, em escola, em outras instituições aqui. Nós vamos trabalhar a questão do que, será que você realmente entende aquilo que você escuta e aquilo que você até reproduz? Você entende o que você está reproduzindo? Aquilo faz sentido de fato para você? Muitas vezes a gente ouve, reproduz e na verdade a gente não entende. Então a gente vai usar um texto que eu vou colocar aqui na descrição. É um texto e depois uma interpretação desse texto. Isso você já vai entender por que isso vira uma dinâmica. Então o nome do texto é Mirimi e Gicitar. Eu vou ter que ler porque é um texto bem complicadinho. Então preste atenção na leitura. Era uma vez dois trafélnos, Mirimi e Gicitar. Os dois trafélnos eporavam longe das perlogas. Um masto, porém, um dos trafélnos, Mirimi, felnou que ramalia risar e arou uma perloga. Gicitar regou muito. Ele rurbia que Mirimi não risaria mais de perloga. Gicitar felnou, regou, mas nada. Mirimi estava aleroado. Ramalia risar e aror uma perloga. No masfo do fabete, Mirimi risou muito lonto. No meio do fabete, proceu Gicitar e os dois risavam até li. Gicitar não ramalia clenar Mirimi. Que texto louco, né? E embaixo tem algumas perguntinhas que todas as pessoas que lerem, que estiverem com o papel na mão, vão ter condições de responder. As perguntas são: quem eram os dois trafélnos? A resposta está aqui, olha. Eram uma vez dois trafélnos, Mirimi e Gicitar. As outras perguntas também. Onde eporavam? Está escrito no texto. O que aconteceu? Mirimi estava leroado para quê? O que aconteceu no mastro do fabete? Então, todas essas perguntas, quem estiver com papel na mão tem condições de responder. Dá para a gente identificar essas respostas no texto e responder. E aí, qual é o objetivo da dinâmica, né? Como a gente vai trabalhar essa dinâmica, na verdade? Você vai entregar para cada uma pessoa, ou você pode dividir em duplas, em trios, dependendo do tamanho do seu grupo. Você faz grupos, né? E pequenos grupos dentro do seu grupo. E você vai dar o texto e vai dar as perguntinhas para eles responderem. Então, eles vão ler o texto não faz sentido, mas eles conseguem responder. Então, quando eles começarem a ler, provavelmente eles vão falar, mas não dá para entender nada. Aí você vai falar, lê assim mesmo. E depois responde as perguntas. E aí eles vão perceber que dá para responder essas perguntas. E aí o que a gente vai trabalhar? Quantas vezes isso acontece com a gente? A gente recebe uma informação, reproduz aquela informação, a gente recebe uma informação, passa essa informação adiante, reproduz essa informação, mas na verdade essa informação não faz sentido na nossa vida. Na igreja, muitas vezes isso acontece. A gente ouve o pastor, a gente ouve o nosso líder falar, explicar e a gente reproduz isso. A gente fala isso para outras pessoas, a gente usa muito da religiosidade, a gente vai replicando aquilo que a gente ouviu, mas na verdade aquilo não faz sentido na nossa vida. A gente não compreende a essência daquilo ali. A gente não consegue perceber o que de fato aquilo ali mudaria a minha vida. Porque nesse texto que eu li para vocês, a gente é capaz sim de responder as perguntas, mas ele não faz sentido. Ele não mexe em nada, ele não muda em nada a nossa vida. E isso é o que não pode acontecer na nossa vida eclesiástica. Fora da igreja, muitas vezes também nas escolas, nas empresas, a gente reproduz aquilo que é dito para nós e a gente, no final das contas, não compreende. A gente só vai passando para frente. E se fizerem para a gente uma pergunta fora daquele contexto, a gente já não sabe responder. Então, o objetivo dessa dinâmica é fazer com que as pessoas percebam que não basta ler, não basta ouvir e passar para frente. Aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente escuta, que a gente lê, precisa fazer sentido na nossa vida. Na vida cristã, quando não faz sentido na nossa vida, a pessoa caminha por um tempo, mas logo ela
se perde, porque tudo aquilo que ela ouviu e que ela reproduziu nunca fez sentido para ela. E se não faz sentido, não tem transformação de vida. Então leve o seu grupo a pensar a respeito disso, de que aquilo que a gente ouve precisa fazer sentido na nossa vida, precisa ter transformação de vida, porque senão a gente só vai replicando alguma coisa e a gente tem plena condição de fazer isso. Eu ouvi, eu absorvi e eu passei para frente. Mas esse não pode ser o objetivo do cristão quando ouve a palavra do Senhor, quando ouve ensinamentos bíblicos. Então, eu vou deixar aqui o texto, vou deixar as perguntinhas aqui na descrição. Imprime isso, copia, cola em algum lugar, imprime, dá para o seu grupo. Eu tenho certeza que vai ser muito divertido, mas também vai trazer uma excelente reflexão. Deus te abençoe e até a próxima dinâmica. Ah, não esqueça de curtir aqui, de compartilhar com as pessoas para que o canal cresça ainda mais, para que outras pessoas sejam também abençoadas, porque eu tenho certeza que aquilo que é bom para a nossa vida, a gente quer passar para o outro. Então, faz com que outras pessoas tenham acesso também à dinâmica e a essa reflexão. Deus abençoe a sua vida.